para os nossos queridos ouvintes do Geocast aí, que talvez ainda estejam carentes de referências sobre onde que eles podem saber que jogos rodam ou não, quais seriam boas fontes de informação para saber se um jogo roda ou não no Linux? A principal fonte é o ProtonDB. Assim, primeiro que jogos no PC, se for ver, 99% dos jogos vão estar no Steam. Por mais que você não jogue no Steam, você jogue na Epic Games ou qualquer outro lugar, provavelmente ele vai estar no Steam também. E se ele estiver no Steam, você consegue encontrar no ProtonDB. E lá tem reports da comunidade. Tem gente rodando no Linux desktop mesmo, você encontra gente rodando na AMD, na NVIDIA, em qualquer hardware. Então você consegue ver, inclusive, se alguém tem um hardware parecido. Agora tem filtro separado para quem está rodando no Steam Deck. Então, se você quer rodar no Steam Deck, você pode ver lá se tem alguma adaptação que você precisa fazer, alguma questão de qual o melhor controle que você pode utilizar para poder jogar aquele jogo. Agora tem para Chromebook também, mas eu não sei se a gente vai usar tanto, mas sei lá, se quiser jogar no Chromebook, você pode ver lá também. Mas eu acho que esse é realmente principalmente a melhor fonte, sabe, para você ver se um jogo roda ou não. Tanto que até o próprio Heroic Games Launcher, que né, é a versão da Epic, né, que a gente usa no Linux, ele coloca ali se o jogo roda ou não, e ele usa justamente o ProtonDB para poder mostrar isso. Além do ProtonDB, tem alguns outros indicadores e outros sites que você pode olhar. Obviamente, se você tem um Steam Deck, você tem todos aqueles filtros de verificado, jogável, etc., que é útil. E também, muitas vezes, na própria descrição dos jogos, tem também a abinha Linux, SteamOS, e alguns jogos têm isso também. Pode também ser um guia, mas o ProtoDB é mais completo, sem dúvida nenhuma. Tirando ele, você falou da Heroic até, sempre pensei que a Heroic poderia ter uma espécie de catálogo próprio para jogos que são especificamente da Epic Games, que, tipo, o fato de rodar com o Proto não necessariamente significa que vai rodar lá, às vezes tem algum launcher diferente e tal, mas enfim. O outro lugar que eu ia dizer era o Lutris, também tem um database com alguns indicativos de se funciona ou não. O Lutris é um softwarezinho tipo a Heroic, um agregador de launchers ali, um gestor de biblioteca de jogos, que também permite a instalação de certos jogos assim. Eu lembro que eu joguei vários jogos através do Lutris e dentro do site deles também tem uma seção que mostra o quão compatível é. Além disso, acho que você pode ver aí um pouco mais técnico, talvez, mas você pode ver até o próprio database do Wine, né? O Wine HQ lá também tem a lista de compatibilidade de certos softwares. Mas eu acho que, sinceramente, para no ProtonDB, muito provavelmente, e no Lutris, se você estiver usando o Lutris. Mais do que isso, não precisa, eu acho. Não sei o que você acha, Ed. Eu acho que esses são os dois melhores sites para você saber se um jogo vai rodar ou não. O ProtonDB, ele tem algumas coisas que são meio questionáveis em relação à forma como ele faz a estatística deles, né? Que é aqueles relatórios lá de bronze, prata, aquilo é meio quebrado. Então, mas É. pelo menos se roda ou não, se você entrar lá dentro, dá para saber. Então, acho que é bastante útil. E eu gosto muito da database do Lutris para entender alguns tweakzinhos, sabe? Alguns ajustes finos que às vezes você pode fazer no jogo para extrair um pouco mais de desempenho, ou até mesmo para corrigir algum problema que você tenha. Eu já tive problema com som, por exemplo, em alguns jogos, e entrando lá no site do Lutris, vendo como que era o script de instalação, qual que eram os ajustes que fazia, eu fui lá, tipo, no Heroic Launcher, fiz igualzinho e funcionou, né? E Sim. tem um outro serviço que, apesar dele não ser focado em jogo, ele tá cada vez melhor para jogo. E, inclusive, eu já rodei alguns jogos através dele, que é o Bottles. O Bottles, né, que é um launcher para o Wine, é uma interface gráfica para o Wine, mas ele consegue também se integrar com outras ferramentas, tipo Proton e várias outras vertentes de Proton que a comunidade foi criando. Então, tudo isso você consegue configurar ali dentro e criar lançadores específicos. Por exemplo, o lançador da EA, se eu não me engano, que ele ainda não é compatível com o Heroic, né? Ele ainda não está integrado lá. Eu fui instalei pelo Bottles, consegui jogar o que eu queria aqui, bacaninha. Depois eu fui lá, paguei a garrafa e vamos ver, né? O Bottles ele tá num momento de transição, porque ele tá para lançar essa interface nova que eles anunciaram já há quase 6 meses, eu acho, 1 ano talvez, e até agora não saiu, mas vamos ver, né, o que será do Bottles depois que eles lançarem essa Faz parte garrafa nova. do, faz parte do redesign do Vanilla OS também, né? Se eu não me engano. São os mesmos desenvolvedores, para quem não sabe.
Talvez saiam juntos até. Seria um belo combo. Mas bem Sim. lembrado, também um outro software, o próprio Play on Linux é clássico, ainda tem e tal, mas eu acho que para buscar informações de se funciona ou se não funciona, o ProtonDB já é bem interessante. O que eu mais gosto lá do ProtonDB é poder ver o hardware que as pessoas estão usando, que distro elas estão usando. E apesar disso ajudar muitas vezes, tipo, se eu uso NVIDIA tá funcionando, se eu uso AMD não tá funcionando, ou vice-versa, né? Às vezes tem essa questão. Sim. Infelizmente, até tem casos que o jogo, para mim, por exemplo, é verificado no Steam Deck e eu não consigo fazer ele rodar. Nunca consegui fazer ele rodar. Eu não sei se já aconteceu. É um jogo específico. Eu não consigo rodar ele no Steam Deck, eu não consigo rodar ele no meu PC, com placas de vídeo diferentes, eu já testei. A desgraça simplesmente não abre. Talvez tenha algum ajuste para fazer que eu não encontrei ainda, que é o Evil Within 1, o primeiro. E ele é um verificado do Steam Deck por algum motivo. E inclusive o pessoal tem reports no ProtonDB que funciona. Eu penso, que desgraça que acontece aqui comigo, então, sabe? Eu sofri esse problema quando eu fui jogar o Elder Scrolls Online, que tem lá, clica, instalou, tá tudo funcionando, não sei o quê. E para mim não ia de jeito nenhum. E aí eu percebi que eu tinha, e isso foi um chute total, tá? Mas eu entrei lá no site do jogo, vi lá quais que eram os pacotes que eles pediam, .NET, essas paradas assim. Eu entrei lá no Wine Configurator, Winetricks, e Uhum. instalei uns .NET lá, fui escolhendo malucamente alguns .NET, instalei e aí o jogo passou a funcionar. Talvez a gente possa até fazer um vídeo um dia sobre o ProtonDB, explicando como que usa, como que lê ele, digamos assim. Porque ele não é complicado de forma nenhuma, mas ele tem alguns detalhezinhos que te ajudam a ter mais clareza sobre as coisas, tipo você observar quando que foi feito o report. Se foi há poucos dias, se foi há vários meses, se foi há anos atrás, enfim. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Geocast, que você pode conferir em vídeo na íntegra, clicando no card que vai aparecer aqui ao lado, ou em áudio no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.